Boa noite a todos, a todas e a todas. Eu sou Magda Almada, diretora de comunicação do Sindicato dos Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro. E nesta noite, em comemoração aos quase 35 anos aí do Sindicato dos Bibliotecários, temos a presença da nossa ilustre convidada, Isani Saldanha. Mas quero dizer que, em nome dos diretores do sindicato e da presidente Luciana, estamos assim extremamente agradecidos ao aceite dela, à disponibilidade dessa troca, desse enriquecimento, e vou fazer a minha descrição para o público de baixa visão. Eu sou uma branca mestiça, de olhos castanhos escuros, estou de óculos laranja com rajado de preto, tenho os cabelos escuros longos, estou de batom vermelho, esmalte vermelho, e de blusa, ela é o fundo marrom, mas ela é toda cheia de bolinhas coloridas, de azul, com rosa, com amarelinho claro. E nessa noite de hoje, do dia 10 de agosto de 2022, trataremos de um assunto super importante, que é o profissional 5.0, que cabe revisitar e se atualizar e avaliar o que nós estamos fazendo para participar desse perfil, participar dessa sociedade que nos cobra, que urge por profissionais que sejam dedicados a essa questão e a essa prática. E aproveito também aqui para mais uma vez informar que o nosso e-mail está disponível, sindibrj@sindibrj.org.br. Muitos colegas falam sobre a questão do dissídio. O nosso dissídio, como de todas as categorias do Estado do Rio de Janeiro, foi congelado em 2019. Nós temos já a documentação que está em andamento para que o governador nos dê uma resposta mediante a documentação que a assessoria jurídica já acionou o Estado sobre essa questão. E até o momento nós não temos uma resposta definitiva. Se teremos dissídio, qual é o valor desse dissídio, e assim que estiver, com certeza, nem que façamos uma breve chamada, para poder toda a categoria estar ciente. Então, só ratificando como que está essa trajetória, esse processo. E agradecer muitíssimo a parceria dos nossos amigos do CIBGE Núcleo Parada de Lucas, que são as pessoas do NASSOR, que nos ajuda muito, nosso anjo aqui da TI, que está sempre disposto, que está sempre dedicado, competente, ao Paulo, ao Joemil, e a todos os colegas que tiverem, o Quirino e todos os colegas que pertencem a esse sindicato que é tão atuante, que é tão bem informado e tem o programa deles às terças e quintas, às 18 horas, no canal do YouTube também, o CIBGE Núcleo Parada de Lucas. Então, quem quiser ficar bem informado, e informado devidamente, porque eles trazem as fontes, eu convido que participem lá do canal. E hoje temos a honra de receber, uma emoção muito grande, porque ela é minha amiga, ela é minha irmã, uma companheira da gente trocar todos os tipos de ideia e crescemos com isso, e avançamos com isso. Então, eu me sinto assim, muito honrada de estar aqui fazendo a apresentação dela, que não é fácil, vou engolir a minha emoção. Nesse momento dos quase 35 anos do sindicato, eu falo muitas vezes 35 anos, mas é quase, mas é uma trajetória assim, de muitas conquistas, de nós termos o dissídio, de nós termos o nosso jurídico atuante, de nós termos causas de assédio, várias causas que quem acompanha o Facebook do sindicato sabe que os processos estão lá disponíveis, as informações estão disponíveis. Também deixar convidando vocês que nós teremos um vídeo comemorativo, dessa data assim tão marcante para o sindicato. Temos o nosso site vai voltar ao ar com uma cara de promoção, de inovação, para poder realmente participar da temática da oficina de hoje, que é o Profissional 5.0. Então, assim, para poder nos prestigiar, com a atenção dela, a nossa professora, mentora, pesquisadora, profissional dedicada ao assunto,
e mestranda Isani Saldanha. É com grande satisfação que abrimos a noite de hoje com essa profissional, que ela é especialista sobre a questão do profissional 5.0. É mestranda Isani Saldanha, para uma conversa, para uma troca extremamente enriquecedora que contribuirá para a construção do nosso conhecimento. E uma breve apresentação sobre ela, porque ela é muito atuante, né? Está sempre em frente de trabalhos assim que agregam, né, para todos. Fundadora, né, mestranda do Programa de Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências da Saúde, né, o PPG-PAT Koch Fiocruz, é bolsista no INCA, né, como bibliotecária, formada pela Unirio, fundadora da Isa Saldanha Consultoria, sócia na Arquibíblio Projetos, consultoria e eventos, especialista em pedagogia empresarial pela Universidade de Cândido Mendes, auditora líder na NBR ISO 9001, membro da ABNT, né, do CB14, Informação e Documentação, consultora em Gestão Documental, Liga de Defesa Nacional do Rio de Janeiro, Instituto Aço Brasil, gestora também foi do Centro de Documentação e Informação da Planave, coordenadora de Gestão Documental na Biblioteca Documentar, bibliotecária universitária, projetos na UERJ, palestrante no EDOC, né? Palestrante no SM Show e mãe do Gabriel e da Hanna, esposa do Márcio e minha amiga. E é com grande importância esse assunto, porque os bibliotecários sempre, eu ouço muito, né? As pessoas escrevem ou passam mensagem perguntando assim, poxa, eu não tenho oportunidade no mercado, a pandemia piorou tudo. Sim, nós temos um impacto não só meteórico, que é impacto, o professor Rafael falou isso. Nós temos uma demanda do mercado a partir da pandemia que ela aumentou. Então, se faz mais do que necessário você ser um profissional 5.0. Se faz inadiável. E que bom que nós temos profissionais dedicados como a Isa para poder trocar conosco, para poder nos ofertar, nos dar esses apontamentos, essa consultoria que ela está nos fornecendo hoje, esses apontamentos essenciais para a nossa melhoria. Então, assim, a categoria tem oportunidades de se atualizar, de buscar melhorar, né? A Isa tem os encontros dela toda quinta, né? Vamos falar um pouco mais, tem também o curso, então, assim, oportunidades para nossos avanços, temos, né? Cabe a nós. Então, por isso que esse ponto é muito importante. Então, com a palavra, por favor, professora Isa, fica à vontade, a noite é sua, a casa é sua, e muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, boa noite para todos, eu espero que todos, todas e todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Isa Saldanha, a Magda já fez a minha apresentação aí de forma brilhante, né? Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mestiça branca, de cabelo cor de mel ondulado, estou com batom vermelho, óculos com um tom meio dourado, dourado meio escuro, né? Dourado envelhecido. Estou com uma blusa de poá preta. Ao meu fundo eu tenho uma parede de verde água, um quadro pequeno de uma representação de uma mulher africana, eu tenho um quadro de anotações, alguns livros na minha mesa, uma máquina de escrever, que eu não sei se dá para ver com detalhes, né? Uma máquina de escrever, e alguns objetos pessoais. Então, gente, hoje eu sempre falo que eu venho sempre bater um papo, né? A Magda conseguiu me deixar extremamente emocionada com a descrição, porque nós somos contemporâneas aí de faculdade, para quem não sabe, nós nos formamos em 2002 pela Unirio, no curso de graduação em biblioteconomia, e de lá para cá fizemos alguns projetos juntas e sempre temos um contato, né, até por conta da amizade. Dentro do culto religioso, eu sou Fomutinha de Oxum, que eu sempre falo que eu visto a camisa da nossa religião, da minha religião, né, eu sou candomblessista, filha da Alessandra do Oxa em Anchieta, e eu sempre procuro fazer um viés até por conta do meu mestrado, que é voltado aí para a área de patrimônio cultural afro-brasileiro. E o que isso tem a ver, né? Tudo a gente, tanto no meio corporativo
coletivo quanto na vida pessoal, a gente tem um determinado comportamento, né? E a gente tem uma sociedade que a gente vive que nos cobra muito. Então, por que é importante a gente se identificar? Para a gente, na verdade, a gente saber o que a gente é, o que a gente quer. E aí, hoje, para esse bate-papo, eu vou tentar fazer alguns links, trazer alguns exemplos. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz para o dia de hoje. Magda, você consegue habilitar para mim? Ou na Zoom? Vamos. Vou poder compartilhar. Obrigada. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Cadê? Eu vou pedir a Magda para quando aparecer, ela só me sinalizar, ou na Zoom. Agora está aparecendo? Então, gente, para falar de profissional 5.0, eu vou voltar a alguns detalhes, né? E aí a gente vai fazer algumas etapas. Claro que não vai dar para entrar em uma hora e pouquinho, no detalhamento, nos tópicos de forma muito aprofundada. Então, a oficina de hoje é voltado para que vocês tenham uma noção daquilo que se precisa ter de conhecimento para que se torne um profissional 5.0, que é o profissional que está sendo procurado hoje no mercado de trabalho, em todas as esferas, tanto pública quanto privada, dentro de todos os espaços de memória, né? Sejam eles bibliotecas, arquivos, museus, igrejas, quilombos, todo local que tem uma memória, né? Todos têm direito à memória. Eu sempre falo isso e temos até trabalhado aí de uma outra forma dentro do curso de espaços de memória. E aí, primeiramente, né? Eu trouxe a minha apresentação, né? Quem eu sou, e aí a Magda já me descreveu de uma forma brilhante. Então, eu só tenho a agregar que eu também sou do sindicato, porque eu sou sindicalizada, né? E faço parte aí do nosso sindicato, faço parte do Comitê de Patrimônio, História e Patrimônio do Quilombo Aguibara Dudu, que é o meu objeto de pesquisa. Sou membro da BNT, né? Do CB14, e queria só fazer um adendo antes da gente começar a falar do nosso tema de hoje, sobre a importância das pessoas da nossa categoria se sindicalizarem, né? Porque o grupo faz a força, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, que mesmo os colegas que sejam arquivistas, museólogos, que nós sabemos que não tem um sindicato aqui no Rio de Janeiro, temos associação, podem se sindicalizar caso queiram, né? E aí as informações, eu só entrei em contato aí com os sindicatos bibliotecários do Rio de Janeiro, que com certeza darão as melhores instruções. E aí é uma forma de vocês também agregarem a nossa categoria e a nossa categoria agregar a área de vocês de forma ao crescimento conjunto. E aí, dando continuidade, desculpa, cadê? Passei demais. Cadê? Foi para a gente começar a falar sobre o profissional da informação, a gente precisa falar um pouco sobre a origem da sociedade, né? Porque o que é esse bendito profissional 5.0? Se eu não sei como que surgiu a evolução da sociedade, eu não vou ter como entender o que é ser e o que é se tornar um profissional 5.0. Então, para isso, nós voltamos lá atrás na história, né? E aí a gente vai passar aí dentro da área da história da humanidade, e aí a gente se depara com a primeira sociedade da humanidade, né? Que foi a sociedade da caça, onde predominantemente era a época do nomadismo, né? E tinha uma determinada escassez de alimentos. E aí eu vou pedir para que vocês prestem atenção em algumas palavras-chave que vocês vão ver que existe uma similaridade daqui para frente. Então, tinha dentro da sociedade de 1.0 a necessidade de alimentos. Então, eles, como eram nômades, ficavam em uma determinada área, se alimentavam, viviam ali. Quando acabava aqueles alimentos, migravam para uma outra região. Consequentemente, eles sofriam com a questão do frio, dos animais,
das situações adversas que já ocorriam. E, para isso, eles precisavam pensar em uma forma de mudar, passou a ter uma necessidade de mudança. E qual era essa necessidade de mudança? Né? Por quê? Porque eles tinham todas essas questões que eu acabei de falar, então eles começaram a migrar. E aí teve uma motivação para essa mudança, que foi a dificuldade contra o frio, a dificuldade do ambiente, né, como um modo geral. Nesse período, surgiram as primeiras ferramentas. Por que é importante a gente saber também sobre as ferramentas? Porque era a tecnologia da época. Então, as primeiras tecnologias eram baseadas em quê? Em pedras, em madeira, em osso. Foi descoberto fogo nesse período. E aí começaram-se as grandes inovações, e aí começaram a surgir os primeiros tijolos que criaram as construções aí antigas, e, consequentemente, em decorrência da necessidade de alimentos e da luta contra o frio, passou-se a existir a Sociedade 2, que é a Sociedade da Agricultura. É a sociedade que já existia uma fixação na terra, né? Passou a existir aquele conceito de território, o conceito de cultuar, passou-se a cultuar os alimentos, passou-se a planejar, então já não tinha mais aquela necessidade que existia anteriormente da mudança, deles ficarem passando de uma região para outra em busca de alimentos. E aí, nesse período, também surgiram outras tecnologias, né? Teve uma evolução aí tecnológica neste período. Então, teve a invenção do vidro, da roda, do uso do ferro, a invenção da eletricidade. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos desse período que eu acho bacana, né? Que a gente já passou, eu sempre comento aqui em casa, que a gente que passou dos 4.0, estudou a parte da história lá atrás, ou que não tem tanta familiaridade, a gente acaba esquecendo um pouco, né, da história da humanidade. Então, nesse período, surgiram a eletricidade estática, o conceito de Tales de Mileto, veio a questão da pólvora, a criação da pólvora e dos fogos de artifício pelos chineses, e aí começou todas as técnicas de irrigação das plantações como nós conhecemos. Por que eu gosto de trazer isso, esses lembretes, né? Porque aí a gente consegue visualizar a evolução da humanidade através das tecnologias, através da inovação. E aí teve uma segunda motivação, precisou-se melhorar, né? Precisou-se, nesse período, como as pessoas ficavam residentes, passou a ter a questão da fixação da terra, automaticamente as pessoas passaram a ter um prazo de vida maior. E aí aumentou-se a população daquela região, das regiões do planeta, né? E, consequentemente, precisava-se de mudar a tecnologia, porque se você começa a plantar, tem a terra, mas aumentou a população, aumentou o consumo, aumentou-se N outros fatores. Consequentemente, teve-se uma motivação para novas mudanças, para pensar em novas tecnologias que pudessem agregar as mudanças que estavam ocorrendo naquele período. E aí, nós chegamos na terceira sociedade, que é a Sociedade 3.0, que é a sociedade industrial. E aí, nesse período da Revolução Industrial, né, que a gente começou a pensar em produção. Produção por quê? Porque aumentou a população, precisava-se ter uma produção em escala, e aí uma produção em série, né? Tinham processos mais definidos, não era feito mais de forma domiciliar, conforme a gente conhecia. E aí, nesse período da Revolução Industrial, ela teve algumas fases. E aí eu trouxe uma ilustração aqui para vocês, porque é muito falado dentro da área de gestão, da área de administração, né? Porque há alguns anos atrás, quando eu me tornei especialista em pedagogia empresarial, eu ainda sou da época da administração de empresas, né? E a gente sempre comentava assim, agora tudo é gestão.
mas não deixa de ser, né? E aí é um tópico que é muito falado, muito trabalhado dentro da administração de empresa, dentro das gestões de empresas, que é a Revolução Industrial. E aí teve quatro tópicos dentro da Revolução Industrial, que é a indústria 1.0, onde tinha a mecanização, o de ter a força a vapor, né? Teve todo um processo a partir de 1784. Depois teve a indústria 2.0, com a produção em escala, como eu falei agora há pouco, com a linha de montagem. A gente tem o filme de Charlie Chaplin, que mostra bem, né, a produção. Você começa um aqui, passa para o outro, e o outro vai fazendo, cada um tem uma atividade bem definida. A indústria 3.0, que é onde nós passamos a ter a automação, começou a ter a questão da internet eletrônica em 1969, e a indústria 4.0, que é o sistema de cibernéticos, internet, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é até hoje. Então, teve essa revolução, entre aspas, industrial. E aí, deixa eu voltar aqui rápido. E aí eu trouxe para vocês, assim, nesse período, que é bem, bem bacana também de se falar, nós tivemos a máquina de fabricar papel, pela Henry Seals, o telefone com o Crambell, a lâmpada elétrica incandescente com Thomas Edison, tudo nesse período, né? E teve a bicicleta elétrica com Bortron, que foi, assim, grandes invenções do período. E aí nós evoluímos para a sociedade 4.0. Opa, gente, desculpa. Nós evoluímos, deixa eu voltar aqui. Opa, 4.0. E aí o que tem nessa bendita evolução 4.0, né? Com a questão da Revolução Industrial, passou-se a ter uma grande poluição global. Começou a ter a preocupação com o mundo, a preocupação com o meio ambiente, né? E aí começaram a ser recursos. A gente, nesse período também da Revolução Industrial, teve o surgimento das armas, né? Da forma, das armas de uma forma, arma de fogo. E aí, toda uma consequência aí para a sociedade, para o planeta de um modo geral, que levou à sociedade 4.0. E essa sociedade, ela Opa, gente, desculpa, cliquei aqui, está muito sensível. Opa, pronto. A sociedade 4.0, ela é marcada pelo quê? Pelas tecnologias da informação, pelos conceitos de dado, informação, conhecimento, né? E aí, assim, fazendo só um adendo, porque eu sei que tem colegas que estão iniciando, eu tento sempre, quando eu faço alguma apresentação, alguma live, alguma palestra, eu sempre penso que eu tenho um público que começa desde o meu aluno, do estagiário de biblioteconomia de arquivo ou de museu, ou de alguma área correlata, a um profissional com 30, 40 anos de experiência e que conhece todas as áreas. Então, eu sempre busco nivelar para trazer uma linguagem mais universal, que todos tenham o mesmo entendimento. Então, na sociedade 4.0, tem a questão do dado. Dado não é informação. Dado é algo que pode se tornar informação. A informação é o dado estruturado. Nós temos o dado não estruturado e o dado estruturado. A informação é um dado estruturado. A informação e o conhecimento é a mesma coisa, Isa? Não, não é. O conhecimento é a aplicabilidade daquela informação que foi estruturada. E aí, o conhecimento, quando ele gera novos conhecimentos, e ele consegue ser aplicado a algo, isso é inteligência. Então, a sociedade 4.0, ela tem uma preocupação com a estruturação de dados, e aí surgem N conceitos vinculados, né, à sociedade 4.0, aí surge a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, né? E aí, de lá para cá, começaram-se vários estudos dentro desse período. Nesse mesmo período, nós tivemos o advento da internet, dos computadores, né? E aí o mundo ficou assim pequenininho, o mundo que a gente levava dias e dias
para conseguir ter uma informação, passou a ser por instante, né? O mundo, ele globalizado, pequenininho, todo mundo passou. A partir do momento que a informação ela se tornou rápida, ela passou a ser em tempo real, surgiram novas questões. Eu não preciso mais sair do Rio de Janeiro, como nós estamos fazendo hoje, para poder a gente entender e te acompanhar, e podem deixar as dúvidas aí que a gente vai respondendo, tudo bem? E aí, tá, vocês conseguiram escutar até onde? Então, vamos ver aqui. Eu acredito que deve ter sido quando eu falei da questão da globalização, né? Que nessa sociedade 4.0, o mundo ficou pequenininho. Então, a gente passou a ter uma conexão maior entre as pessoas. Eu não preciso hoje, para dar uma palestra, dar uma oficina, sair do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu estou alocada. Basta que a gente faça via remoto, da forma como nós já estamos fazendo. Então, assim, as conexões aumentaram, né? Consequentemente, a informação que circula também aumentou. E aí, vocês vão ver aí daqui para frente, né? No, é, é, a quantidade de fake news que surgem diariamente, né? A informação, ela por segundo, a gente consegue ter informação de qualquer lugar do planeta. E aí, dentro desse período da sociedade de 4.0, e por conta dessas novas conexões, o mundo precisou se adaptar novamente, né? Tivemos que nos reformar, né? Reinventar. E a tecnologia ela está ali sempre atrelada à sociedade, às necessidades da sociedade. Então, nesse período, começaram a surgir o iPod, o compartilhamento dos arquivos, em decorrência do advento da internet. Nós temos os e-books, né? As TVs 3D e inteligência artificial, inteligência das coisas. Tivemos automações de processos que facilitam a nossa vida. E aí fomos, entre aspas, obrigados a mudar a nossa mentalidade da forma como nós enxergávamos o mundo. Não sei se todos estavam aqui quando eu falei, eu tenho uma máquina de escrever eletrônica atrás de mim, porque lá em 1900 e alguma coisa, né, eu não posso falar a data, porque senão eu entrego a minha idade, eu fiz um curso de datilografia, que era o boom da época, né? Então, para todo mundo que pensava em trabalhar, precisava ter uma noção aí de digitar, de escrever, né, de uma forma rápida, e a tecnologia da época era a máquina de escrever, e depois veio lá quem não teve um computador, um PC 486, né? Aí depois teve o Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, e hoje a gente consegue ter informação na nossa mão, em qualquer lugar. Então, assim, a tecnologia vai se adequando e associar de acordo com a necessidade da sociedade. Então, a tecnologia que nós tínhamos lá atrás foi primordial e foi mudando e tendo as suas consequências. E aí, todas essas fases que eu citei, ela teve uma necessidade, uma motivação para inovação, uma motivação para transformação. E aí é um ponto importante falar também sobre, dentro da sociedade 4.0, nós temos a mentalidade 4.0, que é um conceito aí de quem trabalha pedagogia empresarial, que é o pensar, o decidir da sua forma de
agir no mundo. Por isso que é importante a gente, quando eu falo lá, gente, é importante você se sindicalizar. Eu sou um exemplo de você se posicionar enquanto cidadão, e aí isso faz parte também da nossa sociedade 4.0. Gente, vocês não reparem que minha voz hoje está falhando. E aí, opa, deu uma travada, né? Oi? Voltei? Voltou? Ok. 4, sociedade 5.0. E aí nós chegamos na sociedade 5.0, né? O que é a bendita sociedade 5.0? É a sociedade que nós estamos vivendo. É a sociedade, não, eu sempre comento que não é a sociedade que vai mudar, é a sociedade que nós já estamos vivendo, né? É a sociedade que ela está mais preocupada com a humanidade e o meio ambiente. Então, a sociedade 5.0, ela reflete, né, a qualidade de vida para nós enquanto indivíduos, para nós enquanto parte do mundo, enquanto parte do planeta, enquanto parte do universo. Então, não é mais aquela humanidade que só pensava em se proteger do fogo, ou eu preciso me adequar. Claro, vão surgir novas motivações e acredito que daqui a um pouco tempo nós já vamos estar na sociedade 6.0, na 7.0, né? Porque o mundo gira, como diz na minha religião, o mundo gira de uma forma muito rápida. E a gente precisa estar sempre acompanhando essas tecnologias, porque hoje a tecnologia está na nossa mão, a gente não tem como fugir disso. Os profissionais colegas nossos que não quiseram se adequar, não quiseram largar a máquina de escrever e aprender também, não é só, vou parar de usar, não vou aprender nada, não. É saber usar a máquina de escrever e aprender também a usar um computador, a usar um smartphone, a usar a tecnologia que está ali à disposição, né? Os espaços de memória, biblioteca, arquivo, museu, quilombos, igrejas, associações, dentre outros, né? Eles mudaram, eles tiveram a necessidade. As empresas precisaram mudar, as instituições precisaram mudar. Hoje, ninguém vai simplesmente, vou fazer, eu enquanto bibliotecária, só vou catalogar na fichinha. Não tenho mais catálogo manual. Quantas são as instituições que possuem catálogo manual? Dificilmente a gente vai encontrar alguma, né? Salvo aquelas instituições comunitárias, e ainda assim, a grande maioria hoje já pensa, vamos fazer uma captação de recursos para adquirir um computador, um plano aí de internet para colocar em rede para poder acessar, até porque existem vários sistemas gratuitos que atendem essa demanda e tem os sistemas pagos e software pagos que também atendem algumas demandas que, como que eu vou dizer, é passiva, dá para se adquirir, né? Mas o que eu quero dizer com isso não tem como hoje não pensar em não acompanhar as tecnologias. Por que eu vim falando da inovação? Porque é preciso a gente acompanhar o processo, né? Então, a gente buscando entender essa linha cronológica, essas mudanças, porque a informação está vindo muito rápido, a necessidade de mudanças é muito rápido. Então, se a gente não tem uma perspectiva de acompanhar as novas tecnologias, a gente vai ficando obsoleto. E aí, esse profissional que a gente pretende ser 5.0, uma das características dele, que eu vou falar um pouco mais à frente, é acompanhar essa questão da tecnologia. E aí, dentro da sociedade 5.0, opa, deixa eu só voltar aqui, nós temos ainda a questão das cidades inteligentes, né? A gente tem a questão da sustentabilidade, que agora o termo não é mais sustentabilidade, é ESG. Eu sempre falo nos eventos que eu participo, há pouco tempo falei no EDOC também, eu valorizo muito o nosso português. Então, eu sou uma profissional que acredito, nós precisamos entender o inglês, a gente precisa conhecer os termos em inglês, mas sempre que eu posso, eu falo a tradução em português, porque eu gosto de valorizar a nossa língua.
Mas eu recomendo que todos entendam, até porque quando a gente fala lá sobre os softs, os skills, né, é, que são as habilidades que são necessárias, antigamente a gente falava em chá, né? Quem vem aí da área de gestão, chá, 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 competências, habilidades e atitudes, que hoje a gente vai ver um pouquinho mais à frente com esses novos termos, né? O jargão da época, o jargão da área. Outra coisa que é importante, né? O tempo e o espaço mudam o que era valorizado, né? O valor muda de acordo com o tempo e espaço. Então, individual de cada um. Então, aquilo valoriza, aquilo que era valorizado há 1, 2, 3 anos atrás, não ter o mesmo valor. Então, assim, tem uma relatividade aí, que quem estuda patrimônio sabe, né? E quem não estuda também, mas é bom vocês colocarem no radar de vocês para depois darem uma olhadinha. E aí, a Sociedade 5.0, ela tem alguns pontos fortes, né? Que são, como eu falei, preservar, pensar na qualidade de vida, a inclusão social, porque hoje, eu aqui, eu consigo falar com colegas que estão no Sul, colegas que estão em São Paulo, colegas que estão fora do Brasil, gente de qualquer lugar do mundo, né? E até mesmo em questão, a Isa está falando em português, não está falando em inglês. Se colocar um tradutor, a pessoa depois coloca uma legenda em inglês, então um tradutor consegue entender, e a gente consegue entender um colega, né? Então, assim, é um ponto de inclusão. Outra questão da inclusão é em relação à acessibilidade das pessoas. Através desta tecnologia, falar com vocês. E aí, a pessoa que precisa fazer um deslocamento que não tem. Oi, congelou de novo. Voltou? Eu acho que congelou aqui, hein? A internet está... É o problema da internet, né, gente? Vocês sabem que a questão do remoto ruim é isso. Ao mesmo tempo que a internet é maravilhoso, que a gente consegue se falar assim, cada um no lugar, a gente tem essa instabilidade de rede, e aí às vezes vai dar uma caída, volta, né? Mas qualquer coisa na Zoom me sinaliza. Então, como eu falei, outras pessoas de outros lugares, ou que têm algum problema de locomoção, de estar de acessibilidade, através da tecnologia, consegue ter a mesma aula, participar dos mesmos eventos que qualquer outra pessoa. Então, a inclusão se faz muito presente dentro da sociedade 5.0 e é uma preocupação, principalmente quando se trata em captação de recursos, tá? É um spoiler aí que eu vou deixar para vocês, que pensam em questão, que me perguntaram hoje mesmo sobre o meu curso, e depois eu peço a Magda para colocar o link. A acessibilidade é um dos tópicos aí dentro da lei de incentivo para a captação de recursos. Então, toda vez que a gente pensa em profissional 5.0, a gente pensa em gestão, a gente pensa em gerenciamento de projetos, a gente pensa em captação de recursos, a gente pensa em acessibilidade. Sustentabilidade, como eu falei, agora tem um novo nome que é o ESG, que eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, né? Porque é um tópico aí cobrado dentro da Agenda 2030, que eu também recomendo que vocês procurem ler, deem uma pesquisada, que é o que está falando aí, é o assunto do momento, né? A gente sabe que todas as gerações vão ter o assunto do momento. Então, a Agenda 2030, ela permeia todas as áreas, inclusive a área da informação, a área de conhecimento, que engloba todos os espaços de memória, né? Quando eu falo espaços de memória, vocês entendam de novo, arquivo, museus, biblioteca, quilombos, associações, todos os lugares que possuem algum tipo de preservação ou patrimônio, preservação da memória ou patrimônio, que precisa ser preservado de alguma forma. E aí também faz parte dessa Agenda 2030, sustentabilidade. Capitalismo consciente, né, de você não consumir mais do que é aquilo que você precisa, que também é um outro tópico da Agenda 2030, que está muito relacionado aí ao perfil do profissional 5.0 e da sociedade 5.0, que é a sociedade que nós, profissionais 5.0, estamos incluídos. Quando eu digo nós, somos todos nós de uma forma geral, né? Algumas vezes as pessoas falam assim para mim, mas eu não sou
sou gestor, não preciso me preocupar com isso. Eu sou apenas operacional. É importante que você saiba, você pode amanhã precisar se tornar um gestor, você tem um conhecimento do que o seu gestor está falando. Ou eu preciso executar uma determinada atividade, se eu sei o porquê, para quê, o que vai agregar, se eu entendo, tenho uma consciência, e entra a questão da mentalidade, da mudança de mentalidade que a gente discutiu lá na Sociedade 4.0. Eu consigo entender as necessidades do gestor e eu posso contribuir ainda mais com o espaço no qual eu estou alocado. E aí o capitalismo consciente é outro termo que já tem sido discutido aí desde 2016, 2017, e agora está ganhando uma força, e eu acredito que vai ganhar ainda mais força aí dentro do mercado de trabalho. Eu acho importante vocês colocarem aí na agenda de vocês também e darem uma pincelada. A mudança de mentalidade, que eu acabei de falar, se vocês não tiverem a vontade de mudar, vai ficar um pouco mais difícil, então a Sociedade 5.0, ela trabalha essa mudança de mentalidade, o trabalho do cidadão, né, da pessoa, de uma forma mais centralizada. Outro tópico que eu não coloquei aqui, mas que eu acho importante também trabalhar, é a logística reversa, tá? Que eu vou deixar aí para vocês pesquisarem, eu não vou dar todas as dicas, vou falando alguns termos, né? Para incitar vocês a buscarem essas informações, o que significa cada termo que eu estou falando, porque são termos, nomenclaturas e jargão de áreas importantes para quem quer se tornar um profissional 5.0 aí, dentro da nossa sociedade 5.0. E aí, eu vou trazer para vocês também algumas diferenças da sociedade 4.0 para 5.0. Opa, desculpa. Tá dando para ver? Se não tiver, tá melhor assim, gente? Ah, beleza. Então, sociedade 4.0. Né? O que nós tínhamos na sociedade 4.0? Tínhamos uma economia de escala, onde o foco era sempre centralizado na eficiência, enquanto que na nossa sociedade vigente 5.0, nós pensamos na criação de valor, na resolução dos problemas. E aí, quando eu falo, prestem bem atenção na questão no termo valor, porque esse termo valor, ele entra dentro da gestão, de uma boa gestão, e ele entra dentro de um bom gerenciamento de projeto, principalmente quando a gente trabalha metodologias ágeis, né? Quem não conhece metodologia ágil, a gente dá uma pincelada depois, mas o termo valor, ele está relacionado não somente ao profissional, mas também à gestão e ao gerenciamento dos projetos. A uniformidade, a liberação e expressão do indivíduo, enquanto que na sociedade 5.0, a gente tem já a questão da diversidade, onde a sociedade, onde qualquer um exercita as diversas habilidades. Ou seja, a gente tinha, por exemplo, uma hierarquia vertical na sociedade 4.0. O que é a hierarquia vertical? Eu sou o chefe, eu sou o colaborador, o funcionário, o empregado, qual termo que vocês preferem, eu tenho um chefe da qualidade, eu sou subordinado à qualidade, eu respondo diretamente, né? E já na sociedade 5.0, a gente tem uma hierarquia horizontal, que eu estou interligada a várias chefias e que eu posso agregar de acordo com as minhas habilidades. Então, não é porque eu sou bibliotecário que eu só vou ficar na biblioteca, eu posso trabalhar concomitantemente, agregando valor à área de qualidade, pelos conhecimentos lá de auditoria, eu posso agregar no RH em decorrência da minha especialização em pedagogia empresarial, eu posso agregar valor na questão do patrimônio, em outras áreas, e assim vai. Na área de educação em decorrência aí da minha especialização em docência do ensino superior, e aí a gente vai agregando de uma forma horizontal. Então, toda vez que vocês escutarem, vertical é quando você é subordinado direto a uma única gerência, a um único departamento, e é sempre relacionado diretamente à sua área de atuação ou de formação. Quando a gente fala em hierarquia horizontal, a gente pode agregar aos vários setores da instituição ou da empresa.
E aí a gente tem a concentração na sociedade 4.0, onde a gente tem uma liberação de disparidade, né? E já na sociedade 5.0, a gente tem a questão da descentralização. Então, eu consigo obter oportunidades em qualquer tempo, em qualquer lugar, que foi o que eu falei com vocês, muito também ligado aí à questão de espaço e tempo. São alguns termos que eu acho que vocês precisam depois dar uma olhada com calma, e como eu falei, em uma hora e pouco, a gente não consegue se aprofundar muito em todos os tópicos, então a gente passa de uma forma bem rápida, mas eu acho interessante vocês pesquisarem depois com mais calma. A vulnerabilidade e a resiliência, né? E a gente tem um alto impacto ambiental, consumo massivo de recursos, enquanto a gente tem na sociedade 5.0, como eu já falei, a questão da sustentabilidade e harmonia ambiental, que a gente tem aquela preocupação de nós indivíduos e a humanização das nossas trocas e o meio ambiente no qual a gente está incluído. E aí, dando prosseguimento, tem um grande resuminho aqui que eu gosto muito de trabalhar com resumos e com imagens, né? Então, assim, de uma forma geral, eu trouxe para vocês um quadro que é um grande resumo de tudo que nós falamos até agora, né? A gente tem a sociedade 1.0 da caça e da coleta, que tinha aquela simbiose com a natureza, passamos pela sociedade da agricultura 2.0, e aí vem até os conceitos de nação, né, da territorialidade que é discutido, e aí uma coisa que é muito engraçado, que a gente tende a naturalizar muitas coisas, né? E aí quando a gente chega no mundo acadêmico, a gente precisa analisar tudo que a gente escreve e lê, a gente começa a perceber que o que era natural, na verdade, não foi natural, ele foi inventado. Então, até o conceito de nação, como nós conhecemos hoje, ele foi um conceito inventado por alguém em um determinado momento. E aí, isso surgiu, esses conceitos, basicamente, aí na sociedade 2.0 de lá para cá. E aí, na sociedade 3.0, nós tivemos a questão da produção em massa, da Revolução Industrial, passamos pela informação, Sociedade da Informação 4.0, onde a gente tinha a questão dos ativos, né, da importância do valor dos ativos, e chegamos na sociedade 5.0, que é a sociedade superinteligente, que usa a tecnologia a seu favor e a favor da natureza, do universo, do meio ambiente como um todo. Então, assim, aqui eu procurei trazer para vocês, de uma forma resumida, tudo aquilo que nós trabalhamos até agora, todos os conceitos que foram abordados até agora. Mas, Isa, você só falou de sociedade, você não falou nada até o momento que me interessa, que é como me tornar um profissional 5.0. Como eu falei, é preciso vocês entenderem para que haja uma mudança aí de mentalidade, que vocês não sejam resistentes à mudança, para que se torne um profissional 5.0. Mas como que a gente se torna um profissional 5.0? A gente vai trabalhando. Como eu falei para vocês agora há pouco, todas essas sociedades precisaram de uma motivação, né? Eu trouxe para vocês aqui um termo: motivação faz você começar, o hábito faz você continuar. O que quer dizer isso? Vocês precisam estar motivados para começar algo, para mudar, para pensar. Quando a gente fala em mudança de mentalidade, a gente fala em motivação. Não tem como eu falar de mentalidade, mudança de mentalidade, em mudança comportamental, mudança organizacional, se eu não tenho uma motivação, se eu não tenho uma mudança de mentalidade. E aí, o hábito, ele faz com que você continue em processo. Mas isso daqui, o que a gente mais escuta dentro do mercado de trabalho? Está dando certo, deixa isso aí está funcionando, para que vai mudar? Está dando certo. Independente se está certo ou está errado, está dando certo, não muda, deixa, funciona. Então, assim, a gente se depara com profissionais que trabalham com a mesma metodologia desde a década de 50, 60. Eu já vi arquivos de vários lugares que eu trabalhei, que a técnica da arquivologia arquivística era arquivística tradicional. E numa geração agora, a sociedade 4.0.
Então, assim, onde tem toda a preocupação com uma linguagem, toda a preocupação com a tecnologia, ainda continuou-se a utilizar a arquivística tradicional em vez da moderna, onde já tem aquela preocupação com as mudanças tecnológicas, porque, por exemplo, você faz uma tabela de temporalidade e destinação por um documento que hoje eu tenho um digital. E aí, como que é a forma de guarda dele? Tudo isso tem que ser pensado, né? Quanto tempo eu vou guardar? Qual vai ser a forma? Eu vou colocar, vou imprimir? Porque eu já vi casos assim, né? No mercado aí de trabalho, as pessoas falaram assim, vou continuar imprimindo. Essa tecnologia aí vai pegar fogo. Vai ter a pane mundial, eu vou perder todas as informações. Para que eu vou colocar tudo em sistema, né? E aí a gente se depara, muitas das vezes, com alguns clientes ou potenciais clientes em situações dessa. A pessoa recebe e-mail, imprime vários e-mails e coloca lá. Mas, ou pede para a secretária imprimir, inserir na pasta, né? Na pasta manual, não na pasta virtual. E assim, ainda assim, a gente não tem, e tem essa resistência à mudança, a resistência à tecnologia, até porque o desconhecido nos preocupa, né? O ser humano tem medo do desconhecido, daquilo que não sabe. Então, quando a gente está aberto, tem uma mentalidade para aprender, não, pô, vamos ver como que funciona, vamos ver se vai dar certo. Eu vou manter aí o papel por um período, depois vamos ver se a gente pode guardar numa pastinha virtual. Mas para que eu vou guardar numa pastinha virtual? Para eu poder da minha casa ter acesso. Eu vou colocar na minha pastinha lá nas nuvens. A gente já escutou, enquanto profissional, N teorias, né? Até que quando chove, a internet cai porque está na nuvem, literalmente, no espaço. Então, por isso que a internet não pode funcionar. E, entre outros exemplos, que lá no curso eu conto para vocês aí alguns cases. Mas, brincadeiras à parte, trazendo os cases aí de algumas situações, né? É importante a questão da motivação. E aí, como eu falei, tudo para ter mudança, a gente precisa de uma motivação. E aí eu trouxe, dentro da administração, nós temos esse quadro aqui, que é a teoria de Maslow, né? Onde, quando a gente está satisfeito com algo, a gente sempre procura mudar. E aí eu trago um exemplo para vocês. Eu falei isso, acho, se eu não me engano, eu falei isso na palestra do EDOC, junto com o Ronaldo Serabulo. Quando eu era nova, os meus pais sempre foram muito pobres e a gente não tinha possibilidade de ter as coisas. E aí eu sempre falava para meus pais, eu quando crescer eu quero fazer uma faculdade, mas você não tem como, porque eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para pagar, e naquela época era exorbitante os valores de uma faculdade paga, né? E a pública era muito difícil. Então, aí eu estudava, sempre estudei em escola pública, era muito difícil pensar que eu conseguiria chegar a uma faculdade. E eu sempre falava, então, assim, uma motivação que me fez chegar até aqui foi, eu não gostaria, eu queria ter uma faculdade, então, independente se eu estudava numa escola pública ou não, eu queria chegar na faculdade. E tinham N fatores. Primeiro, que na minha família não tinha ninguém com nível superior. Então, uma das motivações foi, eu queria ser a primeira pessoa da família a ter um nível superior. Isso eu com 8, 9 anos de idade, né? E aí, de lá para cá, eu consegui, na época, né, com muita dificuldade dos meus pais, consegui mudar e conseguir ganhar, naquela época, em 1980 e alguma coisinha, as escolas públicas não forneciam todos os livros, não fornecia o material. E aí minha mãe e meu pai conseguiram, por conta das minhas notas, porque eu consegui tirar sempre algumas notas boas, a grande maioria eram notas boas, e aí eu recebi da escola todos os livros, e eu queria ler, eu queria entender o que estava ali, eu queria aprender e aprender e aprender. Então, uma motivação minha para eu chegar até hoje, até onde eu estou, que ainda tenho mais motivação aí pela frente para pensar um doutorado, um pós-doutorado, foi naquela época que eu queria ser a primeira pessoa com uma faculdade na minha família. E aí, o ter só de comer, de beber, um teto,
aquilo ali não me satisfazia. E aí eu fui buscando mais e mais e mais. Então, a teoria de Maslow, numa forma geral, a gente vai sempre ter uma necessidade de algo. Então, quando as suas necessidades básicas estão, entre aspas, realizadas, você vai buscando outras necessidades. Então, aqui na base eu tenho a fisiologia, então a gente tem respiração, comida, água, sexo, sono, tudo aquilo que a gente precisa de um modo geral para a vida. E aí a gente pensa o quê depois disso? Na segurança. Eu tenho que ter segurança no meu corpo, uma segurança no emprego, um emprego fixo. Aí muitos daqui estão querendo passar num concurso público, uma estabilidade financeira, né? Muitos querem ter uma família, construir uma família, muitos querem ter a garantia que não tem problema nenhum de saúde, entre outras coisas. E aí a gente passa para a questão de relacionamento, as pessoas querem ter uma amizade, uma vida mais estável. E aí, quando a gente consegue isso, a gente pensa, segundo o Maslow, na estima, e aí a gente desenvolve a autoestima, a gente busca confiança naquilo que nós fazemos, e aí a gente desenvolve o respeito pelos outros, respeito por nós mesmos, e aí, lá em cima, no topo da pirâmide, a gente pode dizer que nós conseguimos a realização pessoal. E o que tem a ver essa pirâmide, Isa, com a minha vida profissional? Quando a gente consegue isso tudo dentro do ambiente corporativo, de uma forma indireta, a gente também consegue a nossa vida, uma realização profissional, quando a gente consegue um bom salário, a gente consegue o reconhecimento, a gente consegue ser ouvido, a gente consegue falar dentro da nossa instituição, e a gente consegue ter o reconhecimento pelo nosso trabalho, e a nossa vida pessoal está maravilhosa, nós temos saúde, a parte de relacionamento está perfeita, a autoestima está maravilhosa, minha realização pessoal está perfeita, a profissional acaba casando junto, de uma forma indireta, muitas das vezes acaba casando junto. Então, para quem não é da administração, eu tentei trazer para vocês terem uma noção aí de uma forma bem superficial, mas que vocês tenham conhecimento que existe, né? E aí eu também deixo para vocês, como sugestão, vocês depois procurem, porque essa é uma das teorias existentes aí sobre motivação, relacionada à motivação. Existem várias teorias, né? Mas a do Maslow é a mais famosa, mais conhecida aí dentro do âmbito da gestão. Tem um livro de um autor chamado Norberto Bobbio, que eu recomendo que todos leiam, que ele traz algumas questões falando sobre motivação bem interessantes. Então, todas as obras dele são maravilhosas, para quem quer entender um pouquinho mais. E aí, vamos passar para aquilo que nos interessa, né? Que é o sucesso. Como que eu penso, enquanto profissional, para obter sucesso como um profissional 5.0? Pensar em ensaiar aquilo que se quer viver. Tudo parte do planejamento, né? Nós precisamos planejar, nós precisamos pensar. Opa, desculpa. Ui, gente, desculpa, cliquei aqui. Era isso, eu queria ampliar a tela para vocês, porque eu gosto muito dessa imagem. Se vocês olharem com calma, é uma escadinha, né? A gente está planejando, a gente está subindo, a gente está galgando um passo de cada vez. Não adianta querer correr quanto tempo, né? Primeira coisa que vocês já estão fazendo aí, pensando no sucesso, que vocês já estão fazendo é isso, que é buscar qualificação, buscar cursos. Hoje, eu sempre falo nas minhas palestras, nenhum profissional da informação pode dizer que não tem informação, que não tem como se capacitar por falta de informação. Por quê? Existem inúmeros cursos gratuitos, inúmeras oficinas gratuitas, eventos gratuitos, lives, mesmo que não sejam aprofundadas no assunto, elas deixam uma sementinha que vai agregar conhecimento de alguma forma. E aí cada profissional da informação ir em busca daquela sementinha e fazê-la germinar. E aí todos nós temos a capacidade de aprendermos qualquer coisa. Eu tive um amigo que dizia, numa empresa de engenharia na Planab, que ele falava assim para mim: todos nós podemos
ser o que nós quisermos ser. Nós temos a capacidade de aprender como qualquer outra pessoa. Então, nada justifica uma pessoa falar assim, eu não consigo fazer, eu não sei fazer. Basta o querer fazer, o querer aprender a fazer. E aí, para isso, ela precisa o quê? Ela precisa pensar no que ela quer. Ela tem que ter os objetivos dela claro. O que que eu quero fazer? O que que me motiva a fazer? Por que que eu vou fazer? Ela tem que, eu sempre falo que tem que ter o porquê das coisas, né? Por isso, quem trabalha comigo, eu sempre explico o porquê de estar fazendo aquilo, porquê daquele processo, qual a importância daquele trabalho, daquela atividade para o meu processo, qual a importância daquela atividade para o meu projeto. Porque quando você entende o porquê das coisas, você se sente parte, e aí você colabora muito mais. E aí existem 8 fatores que eu elenquei para o sucesso, tá? Depois eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu tenho até aqui em casa, quem quiser, quem é daqui do Rio, se depois quiser dar uma consultada, a gente já tem empresta, se for o caso, né? Manda algumas fotos, algumas telinhas aí para fotos de alguns capítulos para vocês, que é bem interessante, daqui a pouquinho eu passo. E aí eu elenquei 8 tópicos que eu considero fundamentais para o sucesso, pensando aí na questão do profissional 5.0, na era do metaverso, tá, gente? Que é outro tópico muito importante que a gente não pode deixar de falar, relacionado à sociedade 5.0. Hoje, falando também sobre inovação, hoje a gente tem aí a realidade metaverso, que está sendo utilizado em todas as áreas do conhecimento, que perpassa pela educação, pela medicina, para a gente de espaço de memória, hoje já é uma realidade. Então, assim, vai ser, não, já é uma realidade, né? Então, é outra palavrinha-chave que eu peço para que vocês pesquisem, busquem informação que daqui para frente eu acredito que vai ser algo que vai ser muito discutido, muito falado, e é importante que vocês entendam pelo menos o que é, como funciona, tá? E aí, 8 passos, né? Como eu falei, são os 8 passos para o sucesso de um profissional 5.0. Opa! Pensamento positivo. Por que eu falo pensamento positivo? Quando a gente fala assim, eu não consigo, eu não tenho a capacidade de mudar, eu não consigo pensar diferente, eu não consigo fazer, eu não sei fazer, eu não posso. São tudo palavras que já começam com não, com uma negativa na frente. Qual a consequência disso? Provavelmente, realmente, você não vai conseguir fazer. A probabilidade de você conseguir mudar, você não vai conseguir. O não, ele atrai não, né? Eu sempre penso assim, pensamentos positivos atrai coisas positivas, pensamento negativo atrai coisas negativas. E aí, se o seu pensamento já está todo negativo, como que você vai pensar em mudar? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é pensamento positivo. Isa, você sabe fazer, sei lá, churros? Não, não sei fazer, mas eu posso aprender a fazer churros. Onde está escrita a receita? Você tem a receita? Como que eu faço? O que eu preciso para fazer um churros, né? Porque churros, para quem não conhece, é um doce lá que eu adoro, né? É água com farinha. Então, a massa é água com farinha e açúcar. E aí a gente aprende, né? Eu não sabia, aprendi. Quis aprender. Por que eu quis aprender? Porque eu gosto de churros, adoro churros. Então, uma das motivações também, né, para o sucesso é o pensamento positivo e buscar. Vocês não podem se deixar, não deu certo a primeira vez, não conseguiu fazer, deu errado, lições aprendidas, se torna lição aprendida. Não pode deixar o não entrar na vida de vocês. E aí, tendo pensamento positivo, as chances de vocês conseguirem o que vocês querem é muito grande, né? Cadê? Opa! Cadê? Ui, deu uma travada aqui. Ai, cadê, gente? Tenha determinação e busque apoio. O segundo tópico que eu considero, né, super importante, talvez um dos mais importantes, né,
Quando a gente pensa positivo, a gente foca em alguma coisa. E aí a gente precisa ter determinação, porque às vezes, por exemplo, eu que aprendi a trabalhar, a escrever numa máquina, máquina manual, que na época lá de escrever era manual, depois eu tive dificuldade para aprender na elétrica, e tive muita dificuldade. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito boa em tecnologia, né? Mas eu tive muita dificuldade lá atrás para aprender. Por quê? Porque eu não tinha... Na época que eu aprendi informática, a informática era aula no quadro de preto, né? E a escola que eu estudei ainda tinha aula de informática, só não tinha um computador. E a gente fazia prova sem ter o computador, era tudo na teoria, né? Não sei quantos de vocês aí pegaram o DOS, né? Que a gente tinha que usar o prompt, o exec, uma linguagem de programação que hoje é tudo escondido aí do DOS atrás do Windows, né? E aí só quando a gente entra lá no executar que a gente utiliza aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Mas eu tive grande dificuldade, por muitas vezes eu pensei em desistir. Consegui apoio aonde? Na minha família, né? Tive muito apoio da minha família. Então, quando a gente fala em buscar apoio, é buscar apoio dos familiares, buscar apoio de amigos, de colegas, que vão estar ali para lhe orientar. E aí, quando a gente fala colegas, não é só colega, a Magda, minha amiga de longa data, vou pedir apoio para ela, não. Para que existem os grupos de networking, gente? O buscar apoio é networking. É a gente ir atrás de quem sabe. Eu tenho parcerias com a Roberta Reis, pela Arquibíblio, né? Que hoje nós somos parceiros de negócio em decorrência dos viés, como que eu vou dizer, objetivos diferentes, né? Eu estou nessa transição aí de docência, e aí temos alguns projetos juntos, mas nem todos são iguais. Eu tenho projetos com o Zé Tó, com o Pablo, com a Magda, né? E outros colegas de área também, e outros colegas das outras áreas que eu atuo. Então, quando a gente fala buscar apoio, eu tenho dificuldade, eu sempre falo isso em todos os eventos, de comunicação. Pode não parecer, mas eu sou muito tímida. E eu travo. Já a Roberta Reis, que é a comercial da Zetó Consultoria hoje, ela é uma pessoa super descolada, assim como a Magda, pelo sindicato, ela consegue chegar nas pessoas de uma forma que eu não consigo. Então, muitas das vezes eu preciso de apoio para conseguir chegar num potencial cliente, chegar numa pessoa, né? E vice-versa, em relação à parte técnica. Aquilo que eu posso agregar, a gente sempre vai agregando. Então, buscar apoio é ver o que o outro tem que pode me ajudar e aquilo que eu posso ajudar o outro. Essa troca, né, de conhecimento. Então, assim, todas as vezes que vocês tiverem dificuldade, procurem os grupos. Sempre tem grupo, principalmente hoje com o WhatsApp, grupos de WhatsApp que tem fóruns, tem trocas, e que lhe dá base, pode não te dar resposta redonda, mas vai te dar pelo menos um caminho das pedras para como você deve conduzir aquilo. E aí, estude e se qualifique. É o terceiro tópico, que eu também considero muito importante, né? Que é o que vocês já estão fazendo, buscando se aprimorar, busquem novos conhecimentos. Eu volto a falar do chá, né? As competências, habilidades e atitudes, que hoje são os skills. Vocês escutarem, é a mesma coisa, mas que hoje ganhou um peso muito grande, em decorrência aí do mundo estar pequenininho e a gente tem informação em tudo que é lugar. Sendo que, como eu falei das fake news, a gente tem que filtrar tudo que a gente lê e estuda, porque às vezes a gente vê algo que a gente acha que está extremamente correto e não está. Então, filtrar, análise crítica de algo que vocês leem, estudem, eu acho que é super importante. Então, busquem profissionais competentes, profissionais renomados da área, pessoas que entendam do assunto, para que vocês possam se qualificar e ser uma base para os estudos de vocês. Planejamento é tudo. Planejamento é tudo na nossa vida. A gente precisa planejar nossa vida profissional e a gente precisa planejar nossa vida pessoal.
Porque sem planejamento, se a gente deixar assim à vontade, a gente não consegue ter metas, a gente não tem objetivos. Se eu não tenho metas, eu não tenho objetivo, eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei o que eu quero fazer. Por isso que é muito importante eu saber o que eu quero, o que eu sou, qual a importância da minha pessoa numa palestra dentro do Sindicato Bibliotecário do Rio de Janeiro. Para eu fazer essa oficina de hoje, essa pequena bate-papo, né? Eu precisei planejar o que eu ia trazer para vocês em relação ao profissional 5.0. Quais são as competências que o gestor precisa ter? Né? O que ele precisa pensar? O que ele tem que saber que vai agregar a vida dele profissional e também pessoal? Porque se eu sou uma pessoa realizada na minha vida pessoal, eu também posso me tornar uma pessoa realizada na minha vida profissional e vice-versa. Então, assim, planejem tudo. Planejem um tempo, para criar um projeto, planejem um tempo para uma palestra, planejem um tempo para uma reunião de trabalho, planejem um tempo para executar suas atividades, planejem um tempo para passear com a família, porque isso é importante também, planejem um tempo para tudo. Seja persistente. Como eu falei, é muito fácil a gente colocar um não para tudo. Então, se a gente desiste no primeiro não consigo, não posso, ou algo ruim, né? A colega Tatiana Cabral, ela fez um evento, como que é? E depois eu lembro para vocês, aí eu lembro o termo certinho. Que é os casos de insucesso. Depois eu peço até para a Magda, se for o caso, colocar o link para vocês da Tatiana Cabral. E aí são casos de todos os projetos que deram errado, mas as pessoas conseguiram entregar o projeto no tempo hábil. Por quê? Porque elas foram persistentes. E aí, tudo que der de errado, a gente registra como lições aprendidas, que vai gerar novos conhecimentos e vai evitar novos problemas, evitar que aqueles problemas que aconteceram se repitam. Então, que vocês sejam sempre persistentes, vocês não deixem que o colega te atrapalhe. Uma das coisas que eu mais escuto, poxa, eu parei de ficar motivada no trabalho porque o meu chefe não reconhece o que eu faço. Quantos de vocês escutaram isso? Quantos de vocês já se sentiram desmotivados porque vocês trabalharam e a pessoa olhou para vocês assim, ó, tá bom. Mas foi um tá bom assim? E aí, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ser persistentes. Está errado? Vou fazer bom, o melhor que eu posso. Vai ser o melhor trabalho. Vocês deem o seu melhor. Que em algum momento, aquela sua chefia, aquele seu gestor imediato vai reconhecer. E se você é o gestor, né, independente de qual instituição que seja, né, pense, olhe o que o seu colaborador está fazendo. Olha o quanto ele está se esforçando para fazer o melhor. Olhe o trabalho dele com valor. Valorize o trabalho das pessoas, né? Porque é muito importante a gente valorizar o trabalho dos colegas. Eu sempre falo que quem trabalha comigo, eu nunca gostei de dar bronca. E aí eu tive uma estagiária que falava assim, você nunca me deu uma bronca. Eu falava assim, eu tenho uma bronca com educação. O que é uma bronca com educação? É a gente falar da forma como a gente gostaria que as pessoas falassem com a gente, porque eu não posso desmotivar a minha equipe, eu não posso me desmotivar enquanto colaboradora e enquanto gestora. Então, quando você dá uma bronca, que a pessoa se sente humilhada, que a pessoa se sente, que você fala em tom de não reconhecimento do que ela faz, você vai perder um ativo importantíssimo, que é o seu colaborador. O seu colaborador é o ativo mais importante da sua instituição. E você, para a instituição, você também é um ativo importante. Então, se você tiver, enquanto gestor, não for persistente também, você vai desmotivar a sua equipe, você vai desmotivar os colegas, você vai desmotivar a sua alta direção, você vai desmotivar todo mundo, né? Ninguém vai valorizar. Então, é aquela velha história, cada um faz um pouquinho e a gente consegue o todo. E aí, eu tenho que passar rápido, senão o Nazu e a Magda vão brigar comigo por conta da hora, né? Cuide da saúde. Eu falei, cuide da família também, faltou colocar isso aqui. Não adianta vocês trabalharem
Eu sou suspeita, tá, gente? Que eu tenho várias linhas de trabalho aí, como a Magda falou, mas eu estou me policiando um pouco mais, sem cuidar da sua saúde. E a saúde, quando a gente fala, não é só a saúde física, não. Hoje, o maior problema das empresas é a saúde emocional. E aí tem uma nova área aí que está sendo muito trabalhada nas empresas, que é a inteligência emocional. Como que você vai trabalhar as emoções dentro da empresa, né? Quantos de nós estamos aí, as pessoas às vezes começam a carreira, falam assim, pô, eu quero ser igual a ela, mas não sabe quanto que as pessoas tomaram, né? Aquela massacrada, como eu falo, tomaram assim, né? De bronca, de cara feia, de rasteira. E aí, quantos de nós, profissionais da informação, vocês nos contam, falam assim, pô, Beltrano foi afastado porque está com depressão. Pô, a pessoa foi afastada porque teve um surto. Por quê? Né? Porque ela deixou emocionalmente se abalar com algo que não tinha necessidade, não tinha necessidade entre aspas, tá, gente? É porque tudo influencia. É impossível a gente tomar uma bronca aí em alto bom tom na frente de alguém ou alguma coisa semelhante, né? Aquele monte de tipo de assédio que a gente, todo mundo que trabalha já teve, ou já viu, já presenciou, já escutou, sem se sentir, sem tocar, né? Sem se ficar sentido com aquilo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente pode transformar uma advertência em algo positivo. Se eu pensar, poxa, eu ganhei uma advertência por conta do horário. Mas por que eu tomei uma advertência por conta do horário? Porque eu cheguei mais tarde, eu posso tentar mudar, posso tentar chegar um pouco mais cedo e não ter uma série de problemas e evitar em outros atritos, né? E aí eu posso transformar aquilo ali em algo positivo. Poxa, ele chamou minha atenção porque eu posso ser descontado, tentar olhar com bons olhos. Então, é uma forma da gente não se abalar tanto. E aí tem algumas técnicas aí dentro da inteligência emocional para trabalhar as emoções, o dia a dia, a forma da gente receber um feedback negativo, a forma da gente não passar um feedback negativo, que eu enquanto profissional, eu fico muito mais preocupada hoje, aí passando, depois que eu passei meus 40 bolinhas, né, de idade, passei muito depois dos 40 bolinhas de idade, o feedback que eu dou, né? Eu tenho muita preocupação como eu vou falar com as pessoas, independente se elas são subordinadas a mim ou não, se elas são colegas de trabalho, se são os meus filhos, se é o meu marido, se é meus pais, se é minha irmã, se são meus sobrinhos. Eu tenho muita preocupação com a forma que eu vou dar um feedback negativo. É muito difícil para quem está numa posição de gestor dar um feedback. Então, principalmente quando é negativo. Então, assim, que a gente tenha essa preocupação de não falar com as pessoas de uma forma que a gente não gostaria que falassem com a gente. E aí, por quê? Porque isso vai evitar que aquela pessoa venha desenvolver algum transtorno, algum problema de saúde e eu seja parte desse problema, né? E aí, a gente vem para sétimo tópico. Tem a autodisciplina. O autodisciplina não é dizer que você tem que ter hierarquia obrigatoriamente, que você tem que abaixar a cabeça, fazer tudo que mando, regradar, hoje eu só vou comer salada, hoje eu só vou trabalhar catalogação, não vou atender ninguém, hoje eu só vou fazer tabela de temporalidade, não quero saber de mais nada. Não quer dizer isso. É que você consiga se organizar. E aí a gente volta lá atrás. Se eu planejei, eu vou ter um planejamento. Uma das ferramentas que é muito bacana é o Planner. Você bota lá, que você consegue acessar até pelo Google, né? Você coloca o I do, você coloca lá o que você vai fazer, o que você está fazendo, né? O que falta ser feito, você já fez um planejamento. Isso daí é metodologia ágil. Você já tem lá, você consegue visualizar. Ou então faço que nem eu, coloco um quadro aqui, que vocês estão vendo que tem rabisco até da minha filha, tem algumas sinalizações, e eu consegui planejar. A partir do momento que eu planejo, eu consigo ter disciplina, porque, por exemplo, eu olho aqui e eu falo, poxa, eu tenho sindicato dia tal, eu tenho oficina do sindicato, eu tenho reunião do Quilombo Baratudu, que eu sou membro lá, eu tenho sindicato, eu tenho reunião com cliente, eu tenho projeto, eu tenho a mentoria que eu dou,
eu tenho o planejamento do curso de gestão, captação de recursos, gerenciamento dos projetos que vai ser lançado, que vai ser realizado em setembro, que foi lançado no mês passado. Então, assim, eu consigo ter uma disciplina para eu poder ter o quê? Tempo para cuidar da minha saúde, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos de santo, que para quem não sabe, eu também tenho essa outra atividade aí religiosa. E aí a gente vai cuidando de tudo e de todos, né? Até porque eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou colega, eu sou irmã, e entre outras atividades, além da atividade profissional que nós temos. Então, se a gente consegue ter autodisciplina profissional, a gente acaba levando essa autodisciplina para a nossa vida pessoal. E aí, o último tópico é não desperdice. Opa! Não desperdice. O não desperdice engloba tudo, engloba o tempo, engloba os recursos. E aí, pensando em empresa, quando a gente fala não desperdice, pense na sustentabilidade. Para que eu vou imprimir um monte de e-mail para guardar umas caixas box lá no meu arquivo? Será que vai ter necessidade? Será que eu preciso guardar? Contratos assinados digitalmente, eu preciso imprimir e guardar? Ou eu posso guardar somente o digital nas nuvens da forma como a gente tem feito? O meu manual, obrigatoriamente, eu tenho que imprimir. A minha política de desenvolvimento de coleções da minha biblioteca, eu sou obrigada a imprimir. Repensem. Eu vou guardar tudo em âmbito digital. Vou guardar tudo nas nuvens. Mas será que aquele e-mail eu preciso guardar? A cópia do e-mail lá no meu sistema, no meu servidor? Será que eu preciso guardar o recado que me mandaram, né, uma digitalização escrito Isa, liga para mim amanhã? Então, assim, por quê? Porque isso é teras consumido lá, então a gente tem que ter cuidado no lixo virtual que nós geramos, né? Então, assim, o tempo que eu gasto para fazer algo que já foi feito, eu estou reinventando, é um tempo que eu estou gastando. O recurso que eu estou gastando, né, o estagiário que vai ali fazer algo para mim que já podia ter otimizado a partir das lições aprendidas, que está errado, e aí não tive um registro de lições aprendidas, e aí comete-se o mesmo erro. Então, isso tudo, não desperdício, também está muito ligado aí ao gerenciamento de projetos, para quem não sabe, que é extremamente ligado à gestão. Então, assim, quando a gente pensa em profissional da 5.0, a gente pensa que o cara tem que ser assertivo, a pessoa, o cara não, gente, desculpa, é a mania do Rio, hein? A pessoa precisa ser assertivo, a pessoa precisa ser disciplinada, ela precisa ser persistente, ela precisa ser consciente, ela precisa estar antenada de tecnologia, ao jargão da área e das demais áreas. Ela tem que ter uma visão holística e sistêmica da onde ela está atuando ou como ela está atuando, né? Ela precisa ter a questão da inovação na veia. Não adianta pensar em inovação sem... eu só penso, eu leio tudo, mas eu não sei nem ligar o computador. Isso não vai te adiantar nada, né? Eu preciso ter pelo menos noção, eu preciso não saber fazer, mas eu tenho que saber onde achar aquela informação. Para eu saber delegar, eu tenho que entender. E se eu estou do outro lado, enquanto operacional, se eu tenho conhecimento do pensamento, entendo e tenho conhecimento das necessidades do meu gestor, eu posso amanhã me tornar um gestor tão bom quanto, ou eu posso agregar ainda valores, né? Sempre guardem essa palavra valor, né? Que o valor não é preço. Por exemplo, quem trabalha com consultoria que nem eu não dou o meu preço, eu dou o valor do meu conhecimento, o valor que eu posso agregar à vida de quem eu dou a mentoria, de quem eu dou o curso. Quando eu faço uma mentoria personalizada, eu estou agregando valor ao que aquela pessoa pode contribuir, seja para a sua instituição pública, seja para a sua instituição privada, seja para o seu projeto de mestrado, seja para o seu projeto de doutorado, seja para o seu projeto de graduação, seja para o seu projeto da sua instituição como um todo, seu projeto de captação de recursos, por exemplo, de como redigir o projeto de recursos. Então, estou agregando o projeto de captação de recursos, eu estou ajudando a agregar valores
no qual ele vai captar recursos para a sua instituição, eu vou agregar valor à mudança organizacional, a um projeto de mudança de organização, um projeto de clima, um projeto de tecnologia, de modernização, por meio de tecnologias para uma determinada instituição. Ou seja, estou agregando valor, não estou dando preço. Então, assim, vocês deem valor a vocês, ao trabalho de vocês, ao conhecimento de vocês e aquilo que vocês podem agregar a cada instituição. E aí a gente vai fechando por aqui, porque senão a Magda e o Nazô vão brigar comigo, e aí eu deixo meus contatos. Vocês, eu ultrapassei a hora, me perdoem, porque eu me empolguei, fui falando, e aí eu prometi mostrar para vocês alguns livros, né? Olha, tem esse José de Abrantes, que é maravilhoso, Pedagogia Empresarial, ele é muito bom para quem quer seguir essa linha aí de RH. Tem outro livro, O Poder do Hábito, que eu recomendo para vocês também. Depois vocês sinalizem aí quem conhece. Tem um outro livro de coach, que também é muito bom. Não sei se você conhece, Magda, esse? Não conheço só do professor da pós-gestão da informação que falou. Mas eu não sei se é o mesmo autor. Tem... peraí, deixa eu pegar esse aqui atrás. Opa. Desculpa. Fundamentos do Capitalismo Consciente também é muito bom. Gente, são muitos. Depois, vocês podem aí pedindo que a gente passa pedagogia empresarial, de gestão, gerenciamento de projeto, captação de recursos. A gente tem aí uma bibliografia aí, tem vários aqui atrás de mim, não sei se dá para vocês verem aí, tem para cá, aqui é cheio de livro, né, da área, né, porque quando a gente é apaixonado, além de eu ser apaixonada aí por livros, eu sou apaixonada pelo que eu faço, e aí eu busco estar sempre aí me aprimorando um pouco mais, né. E aí, vou fechar aqui. E aí, vocês... Não sei se tem perguntinha, porque eu não olhei o chat. Oi, Isa, está me ouvindo? Estou. Agora então, sim. A professora Ana Sueli, ela deixou um comentário, né? E agradeço muito a presença dela, ela que está em Brasília, e agradecer também as outros colegas que estão na Paraíba, a professora Alzira, em Curitiba, Hermínia, não sei se estou falando certo, aos diretores, né, Robson, Lucilene, Isabela, que estão presentes, Ana Cristo, que é sindicalizada, uma bibliotecária que faz um trabalho de contação de história que é divino, e a todos que estão presentes, Marcela, todos os que estão presentes no chat, eu agradeço muito a participação. A professora Ana Sueli colocou: que maravilha de citação. Pensar é ensaiar aquilo que quer viver, ou seja, é uma forma de iniciar a realização de um sonho. Como precisamos ouvir, ler quem nos faz sentir e pensar. A professora Ana Sueli escreve com essa eloquência toda porque ela é escritora, né? Ela é um amor, e desejo que em outro momento ela possa estar aqui também participando, né, de uma oficina, de uma live, porque ela é uma bibliotecária que tem assim, né, uma contribuição muito grande, e agradeço a presença dela e a presença de todos que estiveram no chat. Eu deixo só, se você consegue falar brevemente, para a gente poder ter o nosso momento com o André, né, que o André está nos aguardando, e ele também aceitou de pronto participar desse momento comemorativo do sindicato. E mais uma vez eu te agradeço de você estar aqui, dando o privilégio da sua atenção. Você nos presenteou com uma consultoria de graça, né? Claro que não tem a receita pronta, porque a receita quem faz somos nós, né? A minha receita é de uma forma, a sua é de outra, a da professora Ana Sueli é de outra, peço licença para falar o nome dela, do Robson, diretora, é de outra, da Lucilene, do Nassor é de outra, porque cada um vai ter o seu tempero ali, né? Do André, o André que gosta muito de receita, cada um vai ter o seu tempero particular, né? Porque são as suas mãos, é o seu intelecto que vai estar ali fazendo todos os saberes e fazeres. Então, mas
eu acho assim, sensacional nós temos esse estímulo, né? Você nos motivou, nos estimulou, porque é até da sua natureza. Então, você fala com muito amor o que você faz e isso nos contagia, né? E é isso que precisa, que as pessoas se sintam contagiadas, e como você é uma positiva realista, né? Se é possível, mas você é, então isso contribui para que falar assim, poxa, eu não estou conseguindo fazer, eu não sei fazer, mas depois desse momento de hoje, eu acho que dá um farol, né? Acho que clareia. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Eu vou deixar só uma pergunta, né? Porque se eu não faço pergunta, não sou eu. E se você puder ser breve para passarmos para o André, e aí eu faço as considerações finais. Que é, para você, qual é a principal assim, luta do cenário do profissional bibliotecário em uma sociedade 5.0? Obrigada. Então, a gente tenta ser bem objetiva, né? Porque senão o André daqui a pouco vai ficar louco conosco. Mas eu acho que hoje a maior luta do profissional da informação é o se colocar enquanto profissional da informação com contribuição para a sociedade de um modo geral, ter o seu reconhecimento, porque diante aí de tantas fake news, a gente sabe que o mundo está aí repleto de informações, independente do lugar que nós estamos. Temos vários colegas que acabam exercitando as nossas atividades, mesmo sabendo que é ilegal. A gente sabe que existe isso, né? No nosso meio aí, quem trabalha, seja com arquivo, com biblioteca. Eu sou muito a favor, eu sempre brigo muito por isso, e é uma das pautas que eu perturbo o sindicato, não sei se todos sabem, mas eu perturbo a Magda, perturbo a Luciana, que eu sou contra biblioteca para bibliotecários, arquivo para arquivistas, museólogos, porque eu acho que todos nós somos profissionais da informação e todos, de alguma forma, precisamos ter os conceitos basilares que norteiam as 3 áreas do conhecimento. E aí que deveria ser igual com a engenharia, com a medicina, que aí a gente teria a base igual e aí não teríamos aquele problema que a gente sempre escuta, poxa, você é arquivista, está trabalhando em biblioteca? Ou é bibliotecário e está trabalhando um projeto de gestão documental? Ou você é bibliotecário, que nem eu já escutei, e trabalha patrimônio, né? Até porque o meu mestrado é voltado para a gestão e preservação do patrimônio das ciências e da saúde pela Fiocruz. E aí sempre pergunto, o que tem a ver bibliotecário com Fiocruz? O que tem a ver bibliotecário com patrimônio? Tem tudo a ver. É preservação da memória que todos nós, todos temos direito à memória, preservação e acesso à memória. Então, hoje, o que eu percebo diante do quadro técnico, porque, diferente de muitos colegas de área, né, tem pessoas que viveram a vida acadêmica eterno, mas nunca trabalharam no mercado de trabalho. Eu tenho mais de 20 anos de trabalho aí de mercado em todas as esferas. E aí estou aí galgando aí para essa parte acadêmica. E aí eu percebo que dentro da literatura é tudo muito bonito, tudo muito bonito. Quando chega na prática, a gente não percebe isso. Então, a gente vê o bibliotecário sendo desmotivado pela sociedade, não sabe o que fazer para se encontrar dentro daquela sociedade, daquela esfera no qual, e, por outro lado, a gente também não vê, por parte dos colegas profissionais, a motivação, né? Que foi o tema aí que eu falei durante toda a minha oficina, e eu acho que essa é a maior dificuldade, o ser motivado, o se manter motivado e o motivar. Porque a sociedade, querendo ou não, ela não te motiva de certa forma. E aí a gente precisa estar se reinventando o tempo todo. Eu acredito, quantos de nós já escutou assim, vai vir a tecnologia, vai acabar a biblioteca. Mas hoje a gente tem a biblioteca virtual e tem museu virtual. Quem trabalha com exposição virtual, museólogo, é obrigatória a presença de um museólogo. Para você ter uma exposição, é obrigatório, é lei, tem norma, tem legislação, que é necessário ter um museólogo presente. Da mesma forma, para ter uma biblioteca virtual, é necessário que, para fazer a arquitetura daquela plataforma, daquela ferramenta, é necessário que tenha um bibliotecário à frente. Quem trabalha com arquivo, com X, que é o uso, né, aí do usuário, dos dados, com mineração de dados aí, em relação
arquivo, é importantíssimo ter um arquivista, que é a pessoa mais indicada que vai direcionar. Então, assim, hoje, tentando ser uma forma mais breve, para não atrapalhar o colega André, que vai fazer um show que eu sei que ele vai fazer, é muito importante, o mais difícil e mais importante é a motivação e estar motivado. Eu acho que é a maior dificuldade que o profissional da informação tem hoje. E uma das questões que eu acho que nós deveríamos lutar é pelo reconhecimento da nossa profissão, pela maior fiscalização também, até por parte do Conselho, para os nossos colegas não ter aí professores atuando como bibliotecários em sala de leituras, engenheiros trabalhando dentro aí de arquivos e sistemas aí integrados no lugar de arquivistas, e entre outros, né? Poderíamos citar aí inúmeros, se tivesse mais meia hora a gente falava um monte, que a gente tem esse reconhecimento, né? Porque nós temos legislação aplicável, nós temos toda uma base aí para termos reconhecimento, mas infelizmente nós não temos. E a gente, enquanto bibliotecário, aí ajudar, né, na divulgação das informações verdadeiras, termos consciência aí na questão de política, porque esse ano é um ano eleitoral, todo mundo sabe, então acho que é importante a gente valorizar o nosso voto, pensar, né, em questão de sindicato, do coletivo. Eu sou muito a favor aí do coletivo, que a gente possa aí, quem não é vinculado ao sindicato, é uma boa oportunidade esse ano para a gente pensar em ajudar. Tem algumas questões aí que estão em pauta que acho que vale muito a pena todo mundo depois dar uma consultada aí com a Magda, que sabe quase tudo, né? Eu falo que a Magda sabe tudo de sindicato. Podem mandar mensagem aí para ela, que ela vai saber informar com certeza, porque é muito importante nesse momento a gente pensar o coletivo, até para a gente conseguir mudar um pouco aí a sociedade que nós vivemos e valorizar a nossa profissão. Acho que é isso, né? Senão, se você deixar, eu vou ficar meia hora falando aqui. Não, te agradeço muito. Já tem uma colega no chat, né, a Lucilene, que está interessada no seu curso, já para mandar o link para ela. Então, assim, é isso, Obrigada. né? Essas sementinhas que vão ocorrendo para poder nós nos capacitarmos, né? E avançarmos, porque é o momento, né? Quem trabalha com a informação, quando às vezes perguntam como que uma bibliotecária pode estar dentro de um museu, dentro de um espaço de memória, que são os museus, arquivos, bibliotecas, centros de documentação, aí eu falo, bom, o primeiro insumo informacional é a pessoa com a sua oralidade. Então, onde tem a informação, o profissional, ele busca, né? Se faz essa busca constante. E aí agora, sem mais delongas, vou passar a palavra agradecendo muito ao Nassor, ao Paulo, ao Joemil, a todos que estão no chat, aos diretores, a Luciana, obrigada por acreditar no trabalho, mais uma vez, obrigada pela parceria sempre de pronto. E sem mais delongas, ao aniversariante de ontem, que eu não sei cantar, quem sabe cantar é ele, com vocês, André. Muito obrigada, Isa, obrigada a todos pelo chat, obrigada, Nassor. Beleza aí? Estão me ouvindo? Em cima de tudo que foi dito, eu fiquei pensando aqui e vocês vão entender só. És um senhor tão bonito como a cara do teu filho. Tempo, vou te fazer um pedido. Tempo. Compositor de destino, tambor de todos os íntimos. Tempo. Entro no acordo contigo. Tempo. Por seres tão
é um dos deuses mais tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo ao som de seu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te prazer legítimo e movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. Eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. E o que usaremos para isso ficar guardado em sigilo. Tempo, 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 tempo. Apenas contigo inimigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei liberecido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunir tempo, 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 em outro tipo de tempo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Peço-te prazer legítimo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas de meu estilo. Tempo, 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 tempo. Em cima dele, né? Tempo para tudo, de você se organizar, ter tempo. Né? O tempo está aí. E o tempo perguntou para o tempo quanto o tempo tem. O tempo diz para o tempo que o tempo tem é o tempo que o tempo tem. É um velho, uma quebra-língua, mas trava-língua, mas vale a pena se ouvir. Andréa, muito obrigada pelo privilégio da sua atenção. Você ficou conosco aqui todo o tempo. Você aceitou Gostei. Você aceitou, né? Você sempre aceita minhas viagens, né? Meus desafios, meus sonhos. E eu te peço licença para cantar parabéns para você, que ontem foi aniversário do André. Então, parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, muita proteção e muito sucesso e trabalho aí positivo, próspero, tudo de bom, André. E agradeço muito, agradecer ao Nelson, que também é do Rio Grande do Sul, estava no chat, participando, acompanhando, a Priscila do CRB7. Então, assim, sou muito grata aos colegas que puderam estar presentes, né, porque eu sei que hoje tem muitos eventos conflitando, mas a gente não podia deixar de ter uma programação desse evento comemorativo do Sindib por vários motivos, mas o motivo de ser urgente comemorar, de ser urgente conseguir... aí a emoção toma conta, já falta palavras. Mas é urgente, né, estarmos aqui reunidos para tratar de informações importantes para a categoria e para prestigiar o sindicato, né, que desde 2019 os sindicatos foram se extinguindo, porque não tem como você ter força, né, com a situação que foi ocasionando, e a pandemia contribuiu com a política atual, que, se Deus quiser, vai passar. Como o Isa falou muito bem, esse ano é ano de eleição, e eu tenho uma frase que eu uso muito, que nós temos a faca e o queijo na mão, que é o nosso voto. Né? Nós damos a procuração da nossa vida durante 4 anos, enfim, durante o tempo da gestão daquele presidente, daquele governante, então, para a gente pensar, né, devidamente o que nós queremos para nós, né? Eu acho que é muito nisso, né? A procuração da sua vida, você está com a faca e o queijo na mão, passa fome porque quer. Aí
é minha mensagem, e agradecer muito, muito, muito essa quarta-feira maravilhosa, agregadora, produtiva, positiva, esclarecedora. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Obrigada, André. Você quer falar alguma coisa, André? Não. Estou tranquilo. Eu que agradeço. Ó, por favor, gente, vocês podem seguir o André lá no Instagram, porque ele sempre coloca vídeos maravilhosos dos shows que ele está trabalhando. E Zanik, toda quinta-feira, tem encontro com ela às quintas, então acompanhem para vocês ficarem sempre bem informados e com uma música de qualidade que é lá no endereço do André. Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, hein? Lá no Instagram.